2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Talvez na sua versão está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ou porque andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Mas resumindo, porque andamos por fé e não por vista. Repita comigo: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Fala mais forte: andamos por fé e não por vista. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse firme, tá bom? Pelo que nós devemos andar? E não? Ou seja, nós andamos pelo que cremos, não pelo que enxergamos. Ou seja, deveríamos andar por aquilo que nós acreditamos e não por aquilo que nós enxergamos. Aí você pode pensar: mas então por que Deus nos deu a vista? E outra, aquilo que eu vejo, eu não passo a crer? Na verdade, a gente não crê porque a gente vê. Jesus disse uma vez, né? Se tu creres, verás a glória de Deus. No reino espiritual é um pouco o contrário, um pouco não, totalmente o contrário do mundo secular, né? No mundo secular você precisa ver para crer, mas no reino de Deus você precisa crer para poder ver. Mas na grande verdade, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de você andar por fé e não por vista, a gente emprega muito isso na questão da idolatria. Por exemplo, nós cremos em Deus e Deus está presente aqui neste lugar. Nós sabemos que Deus está presente aqui nesta noite. Nós falamos, nós oramos e nós sabemos que Deus está recebendo a nossa oração. Algumas pessoas, para crer, precisam ver o seu Deus, precisam tocar no seu Deus, precisam apalpar o seu Deus. Então ela depende de uma imagem do seu Deus para ela poder acreditar que Deus está ali presente. Mas na verdade isso se aplica em tudo na nossa vida. Nós precisamos aprender a acreditar na palavra de Deus, nos princípios bíblicos e passar a andar norteado por esses princípios, ter a nossa vida margeada pela palavra de Deus. O nosso norte, a nossa direção tem que vir da palavra de Deus, nós que cremos. Porque na verdade todo o princípio de sucesso, até para quem não é cristão, ele vem da palavra de Deus. O princípio do que é certo e errado está na palavra de Deus. Até mesmo a pessoa que não é cristã, ela sabe que roubar é errado e a palavra de Deus já dá a direção. Ela sabe que agredir, ser agressivo é errado e já está na palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, ela dá o norte para o mundo inteiro. Mesmo a pessoa que não é cristã, se ela segue princípios bíblicos, ela tende a ter uma vida mais tranquila. Agora, imagine nós que conhecemos a palavra e não é apenas uma simples orientação, mas é a palavra viva de Deus dentro de nós. É a palavra do Senhor que é espírito e vida, que vivifica a nossa alma, que está sempre nos dando a direção e nos mostrando um olhar para dentro de nós mesmo. A palavra de Deus é que dá a direção para a nossa vida. Então tudo que nós vamos fazer tem que ser pelo olhar da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus que nos traz fé. Então nós precisamos acreditar. E aquilo que nós cremos é o que deve dar o norte da nossa vida. Geralmente nós andamos por aquilo que nós vemos. O que nós vemos move os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles são complexos. Os nossos sentimentos, eles não são confiáveis.
Às vezes temos sentimento de raiva, às vezes temos sentimento de paz, às vezes temos sentimento de tristeza. E se nós formos colocar o nosso projeto de vida, o nosso ano, a nossa história, naquilo que nós sentimos, nós vamos ser aquele antigo crente ioiô. Lembra daquele brinquedo ioiô? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É por isso que tem crente que toda hora ele está nessa gangorra. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está mal. Tem crente que consegue no mesmo dia sair do bem para o mal. Ou ele está salvo e de repente ele está perdido, derrotado. Ele está com certeza do céu e de repente certeza do inferno. Porque ele tem a sua espiritualidade movida pelo sentimento, por aquilo que ele vê, porque aquilo que você vê certamente mexe com os seus sentimentos, aquilo que você vê mexe com você, mas existe algo mais importante do que aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Mas a vida é feita de decisões. O que você vai viver nesse ano será pelas suas decisões, não pela decisão do seu pai, da sua mãe. É a sua decisão, não é decisão do seu patrão, não é decisão do prefeito, do governo, do presidente, é as suas decisões. E aquilo que você decide vai nortear a tua vida esse ano, nos próximos 5 anos, nessa década, nas próximas décadas. É as tuas escolhas, e elas serão feitas. Você escolhe todos os dias, você escolhe todas as horas. Para chegar aqui, você fez várias escolhas. Você escolheu hoje, decidiu o que você iria comer, o que você iria fazer durante o dia. Para vir para cá, você decidiu qual das roupas você ia colocar, você escolheu o calçado. A vida é feita de escolhas e decisões. A gente faz o tempo todo. E é importante que tenhamos essa convicção de que as nossas escolhas, elas devem ser pautadas pela fé, por aquilo que nós cremos e não pelos nossos sentimentos. Eu posso estar chateado com alguém e me sentir mal com isso, e se eu tomar atitudes baseadas nesses sentimentos, eu vou ter sérios problemas, sem contar que esses sentimentos mudam. Não tem gente que você falava, não vou com a cara do fulano. É um ditado, né? Porque ninguém vai com a cara de ninguém, porque cada um tem a sua cara. Mas eu não vou com a cara do fulano. Fulano é esnobe, que pessoa sem graça, e passa o tempo, alguma situação acontece, você é colocado diante dessa pessoa um dia na vida, vocês têm alguma ligação emocional por alguma coisa, e logo você se torna um amigo daquela pessoa. Então tudo aquilo que você disse lá atrás não tem mais valor, porque você mudou, são sentimentos. E de repente, essa pessoa começa a caminhar ao teu lado, ser seu amigo, e de repente algo acontece e você não quer saber dessa pessoa novamente. São sentimentos. Mas eu preciso andar não pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Eu preciso escolher, eu preciso tomar decisões. É claro que as decisões da vida, elas têm que ser com convicção e baseado na palavra de Deus. Nós temos um sério problema, nós, seres humanos. Essa semana eu estava na rua, dirigindo o carro, andando. Eu não sei se você consegue fazer o que eu faço. De repente é só eu que consigo, Thaís Brito. Eu consigo dirigir carro pensando. Eu consigo andar e pensar ao mesmo tempo. Quem consegue andar e pensar ao mesmo tempo? Levanta a mão, dá um glória. A gente tem que estar atento aos nossos pensamentos. E eu fui pensando, e o meu pensamento me trouxe um sentimento. E o sentimento que ele me trouxe, a reflexão que eu tive, me trouxe um sentimento de gratidão e de um cuidado com o meu olhar. Eu estava dirigindo e eu comecei a pensar, puxa, eu estou saudável, tem as dificuldades da vida, as coisas normais, mas estou saudável. Eu lembrei, quando eu fiz a cirurgia de coluna, como é complicado e difícil a gente estar acamado,
Como é difícil a gente ter um problema de saúde e ter que tratar, e dependendo do problema de saúde, o tratamento é longo e nos limita a tantas coisas. E quando esse problema chega, a gente pensa, puxa, poderia ter feito tantas coisas antes, ou poderia ter cuidado melhor disso ou daquilo, mas a gente só consegue tomar ou tentar tomar uma decisão quando o problema chega. E uma das coisas mais importantes que nós temos na vida, é a saúde. Mas nós brincamos com a saúde, nós não cuidamos da saúde. Por quê? Porque nós às vezes não temos o conhecimento necessário, e às vezes é porque nós andamos pelo que nós vemos. Imagina uma pessoa fazendo uma dieta, ou fazendo um jejum intermitente. Ela tem que se privar de algumas coisas que ela gosta, e de repente ela está lá no maior esforço, e alguém do lado comendo algo que ela gosta muito. Ela tem que se esforçar bastante para poder estar naquele projeto que ela colocou diante de Deus, o propósito que ela colocou para ela. E nem sempre é fácil, porque aquilo que ela vê chama atenção, o que ela vê é importante e mexe com ela. Qual será, se eu colocasse agora para você escolher desse lado um prato de uma picanha assada bem suculenta, cortada bem legal, e um limãozinho, e desse lado o limãozinho tá mais 3 folhas de alface, e dissesse assim: pega, qual que você prefere? É claro que o olhar vai te trazer diretamente para a carne. A carne é mais saudável do que o alface, cada um tem as suas propriedades e importância. Mas se deixar, a gente comeria o mês inteiro só aquela picanha, caso a gente pudesse, né? A gente comeria. Você pega uma criança e oferece para ela um prato de arroz, feijão e um franguinho grelhado, e coloca legumes, e coloca do outro lado um prato de bolacha recheada, ou chocolates. Qual que a criança quer? O de chocolate. E se o pai deixar, ela vai comer o chocolate todos os dias. Ela vai ter problema de saúde com menos de 10 anos. Ela vai morrer com menos de 10 anos, se ela comer só o que ela quiser, porque ela não tem o entendimento ainda. Então o pai tem que cuidar da alimentação. Deus faz assim com a gente também. Se Deus desse para você tudo que você quis um dia, tudo que você quer, talvez você nem estava vivo mais, mas Deus sabe o que é melhor para você, então Ele sabe o que faz. Você precisa confiar em Deus. Mas a gente não liga muito para a saúde. Hoje em dia muita gente assiste vídeos no YouTube e fica um histórico, não fica? Vai no histórico de um jovem de 20 anos, 23 anos, e vê o que ele assiste. Depende do que ele gosta, se é filme, se é esporte. Você não vai ver no histórico de um jovem de 20, 25 anos, um vídeo assistido: como diminuir gordura do fígado, 7 alimentos bons para desinflamar o corpo. Por quê? Porque ele não está nem aí. O corpo dele não precisa disso agora. Então ele come tudo que ele vê, faz do jeito que ele quer. Por quê? Porque não tem que se preocupar com isso. O que ele está comendo agora certamente vai trazer alguns problemas no futuro. Mas quando mas o jovem hoje, eu vou falar a verdade, nós também éramos assim. E quando é que a gente começa a se preocupar com a saúde, com a alimentação, com o comer melhor? Quando o tempo passa, o nosso metabolismo não é mais o mesmo, a gente começa a ter um entendimento melhor. Antes você comia 3 pratos de arroz com feijão e tomava 2 Coca-Cola e continuava enxuto. Hoje você come meio prato, e se tomar meia latinha de Coca-Cola você fica estufado. Então você já começa a escolher melhor as alimentações, porque sabe o que pode te trazer problema, o que não pode. O metabolismo não processa com a mesma velocidade, é algo natural. Então a gente começa a se preocupar com o que vai comer.
Mas quando é mais jovem, come o que acha melhor, o que a nossa vista, nós não temos ainda o entendimento. Na vida espiritual não é diferente. Às vezes não temos o entendimento, aí andamos pelo que nós vemos. Mas quando nós temos conhecimento, começamos a andar por aquilo que nós cremos. A pessoa que anda pelo que vê, ela recebe o seu salário, e ela ouviu falar sobre o dízimo e a oferta, e ela vai separar o dízimo e a oferta. Quando ela olha para o dízimo, quando ela olha para a oferta, ela pensa, o que eu poderia comprar com esse dinheiro? Vamos supor que ela ganha R$1.000, o dízimo é R$100, R$100, o que eu poderia comprar com esse dinheiro? Ela pensa, no ano, R$1.200, o que eu poderia comprar? E ela foca tanto em que ela poderia fazer com esse dinheiro, ela olha tanto, que ela não tem coragem de dizimar. Tem muita gente que não é dizimista, porque ela olha, ela anda pelo que ela vê, não porque ela crê. Agora a pessoa, quando tem o conhecimento da palavra de Deus, ela olha para o seu dízimo, ela sente um prazer, uma alegria em consagrar no altar do Senhor, porque ela crê que aquilo faz parte da tua primícia, que aquilo vai abençoar todo o restante, que mesmo que sobrar um pouco a menos do seu salário, ela crê que com Deus o menor é maior. Ela crê que há uma bênção nisso, então ela faz por obediência, fidelidade, sabendo que Deus está abençoando. Ela faz por gratidão, porque ela sabe onde ela estava, o que ela creu, de onde ela veio e onde Deus colocou ela agora. Ela sabe que há um tempo atrás, mais jovem, a perspectiva de futuro era complexa, ela não sabia onde ia chegar. Hoje, de repente, andando, ela encontrou um caminho, um trabalho, uma profissão. Ela é grata a Deus, ela tem satisfação e prazer, ela é abençoada por Deus, e a bênção que ela tem faz com que ela seja fiel, porque ela crê que é abençoada por Deus. Então ela anda por aquilo que ela crê, não simplesmente pelo que ela vê. E na nossa vida tem que ser assim, o nosso projeto de vida, temos que colocar diante de Deus, mas nós precisamos crer, porque alguns projetos, quando a gente coloca, a gente olha, não parece muito bom, mas os meus olhos da fé, aquele olhar que crê, o olhar pela fé, mostra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem anda pela vista, resolve tudo de forma humana, porque não consegue enxergar pela fé, porque a vista enxerga só agora, só esse momento. A vista é limitada, não enxergamos muito longe. Alguns de nós, como eu, já precisa de óculos, senão não enxerga quase nada. Mesmo com óculos, nós somos limitados por paredes. Mesmo com o horizonte aberto, nós temos dificuldade de enxergar muito longe. É o olhar da vista. Olhando pela vista, nós vemos a nossa volta mais perto, os problemas, a dificuldade, o irmão, o trabalho, a pessoa chata no serviço, na família. A gente vê confusões, intrigas, porque com a vista a gente só vê o agora. Agora pela fé a gente vê o amanhã, a gente tem esperança. Pela fé, a gente vê além da nossa vista, nós enxergamos pela fé a promessa de Deus lá na frente, nós enxergamos o sonho concretizado lá na frente. Por isso a gente persiste, quando vem os obstáculos, a gente sabe que faz parte de um processo, mas ele não me para, porque eu não olho para baixo pela vista e vejo só o obstáculo. Eu sei que tem obstáculo, mas esse obstáculo, ao invés de me parar, ele se transforma em degraus que vão me impulsionar para ir mais longe, porque o que me importa é o projeto lá na frente, é o propósito lá na frente. O processo para alcançar o propósito trará as suas barreiras e as suas dificuldades. Se eu andar pela vista, eu paro nas barreiras, eu paro nas dificuldades, eu paro nas reclamações, eu paro nas murmurações, eu paro nas lamuriações, eu paro na ingratidão, eu paro no desânimo.
mas se eu olhar pela fé, eu vou prosseguir e vou chegar bem mais longe, mesmo com todos esses problemas que me impulsionam muitas vezes, porque tudo coopera para o bem daqueles. Rapidinho, se você quiser acompanhar, se não, só escute a leitura. Eu vou abrir a Bíblia em Números capítulo 13, para mostrar na prática o olhar pela vista e o olhar pela fé. Números, é no Velho Testamento, depois de Levítico, diz assim, Números 1 e 2, bom, eu não vou ficar esperando para ler por causa do tempo, tá? Eu vou lendo, quem anota, anota. Número 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um maioral entre eles. Olha aqui para mim, talvez na sua versão não está escrito maioral, está escrito príncipe. Que seja príncipe entre eles, ou seja, pegou de cada tribo líderes, pessoas importantes, e Deus falou assim: eu estou enviando a espiar a terra. Que terra? A terra que Deus havia prometido dar a eles. Deus falou assim: olha, vocês vão espiar a terra. Por que Deus mandou os 12 espias para ver a terra, para olhar para a terra? Porque Deus também queria saber como que era a terra lá. Deus queria saber se a terra era boa. Era isso? Não. Deus já sabia que a terra era boa. Deus já sabia como era a terra. Olha o versículo 27. Quando eles vão, versículo 27, e encontraram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Eles trouxeram frutos, eles trouxeram uma confirmação para eles, daquilo que Deus já havia dito para eles, que a terra que Ele ia dar, era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel. Irmãos, Deus nunca te envia para o problema, Deus nunca vai te enviar para a derrota, Deus nunca vai te enviar para o fracasso, Deus nunca vai colocar diante de você um sonho que vai te destruir, um sonho que vai roubar-lhe a sua paz, um sonho que vai tirar você do propósito. Ele teria que ir contra ele mesmo. Então tudo aquilo que Deus coloca diante de você, e Deus tem colocado coisas diante de você, é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para que você possa viver os propósitos dele na tua vida. Agora, é claro que haverão obstáculos e dificuldades. Então Deus pediu para que eles fossem e espiassem a terra. Números 13, versículo 18. E vede que a terra e o povo que nela habita, depois que eles foram, Deus mandando eles ir, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, qual é a terra que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortaleza. Deus foi dando toda a direção para eles, e eles foram. Não eram qualquer pessoas, eram líderes da igreja, vamos colocar assim, pessoas importantes. Quando eles espiaram a terra, foram 12 espias, e a diferença é que 10 olharam pela vista, e 2 olharam pela fé. Você conhece a história, já sabe o que eu vou dizer, 2 olharam pela fé, e 10 pela vista. Não é diferente hoje. Nós estamos aqui na igreja, quantas pessoas tem aqui hoje? Muitos aqui vão enxergar a vida, o seu projeto de vida, o ano de 2003 apenas pela vista, e alguns vão enxergar pela fé. O que enxergar apenas pela vista vai ficar assustado e com medo, porque tem muito problema. Nós estamos vivendo num mundo que dá medo. Quem olha só pela vista tem medo, vive ansioso, preocupado demais com o futuro, porque tem medo. Ele só olha pela vista, só vê os problemas, ele tem medo. E o medo é a fé ao contrário.
É como se Deus não fosse Deus, ou se Deus não fosse cumprir o plano dele na nossa vida. Por que temos medo? Porque nós achamos que vai dar errado. E por que pode dar errado? Porque Deus pode falhar, porque Deus pode não cumprir a parte dele. Se você é fiel, Deus está nesse negócio, e Ele vai te abençoar. Você precisa tomar passos pela fé, precisa decidir e andar. Pastor, mas se eu começar a andar e for para o caminho errado, só existe um caminho errado, aquele que você está parado. Porque quando você começa a andar em Deus, não tem caminho errado. Ah, pastor, mas teve gente que começou a andar e errou o caminho. Se está em Deus, a hora que você for virar para o lado errado, vai ter uma placa bem grande, está errado, é para cá. Deus vai dando a direção. O que Deus não pode dirigir é se você ficar parado. Toda pessoa de sucesso na vida, ela começou dando o primeiro passo. Ela começou por uma decisão. Você entrou agora num trabalho que você queria. Olha para trás, talvez faz muito tempo que você deu um passo, uma decisão de começar a estudar nessa área, de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade. Aquele passo lá atrás está provendo a você e permitindo você ter hoje um trabalho. Então tudo começa com um passo. Eu preciso começar, e se eu sou fiel e olho para a palavra de Deus e eu oro, Deus vai me dando a direção a cada dia, enquanto eu caminho. Versículo de número 27, eu vou ler mais um pouco. E encontraram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e a cidade forte, e muito grande também, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha aqui para mim, 10 espias olharam pela vista e só viram os problemas, os inimigos poderosos, os gigantes que habitavam ali, viram a cidade fortificada. Eles olharam apenas pela vista, mas 2 homens olharam pela fé. Qual é o nome deles? Josué e Calebe. O versículo 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e diz: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que será que Calebe mandou que os outros calassem a boca e disse assim: gente, tem gigante? Tem. É complicado? É difícil? Mas vamos nos animar e vamos subir e tomar posse da terra. Por que Calebe disse isso? Porque ele também viu os problemas, ele também viu os inimigos. A vista todo mundo tem, ele não era cego, porém ele conseguiu olhar além da vista, ele olhou pela fé. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o que aconteça, Deus vai cumprir, porque Deus falou. E se eu estou dentro do projeto de Deus, eu vou seguir em frente. Se você continuar lendo, por exemplo, vamos ler o 14, versículo 31 e 33 primeiro. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estaturas. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente do gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Veja bem o que a vista faz. 10 olharam pela vista e se viram como gafanhotos diante do inimigo, se viram pequeno, com medo. É por isso que muitas pessoas não alcançam sucesso na vida, porque elas se veem pequenas, com medo, porque elas olham pela vista, elas olham apenas por vista, ela olha apenas para as dificuldades.
eles se viram como gafanhoto, nós vamos ser esmagados, com medo. Mas 2 se posicionaram e viram também os problemas, mas avistaram a bênção de Deus e a mão de Deus em tudo aquilo. Eu não sei como foi o seu ano em 2023, em 2022 e como vai ser em 2023, mas tudo vai depender da maneira em que você começar a olhar a situação e as coisas e os problemas da vida. E ao olhar pela fé, você vai mudando o seu comportamento. Olhando pela vista, a gente briga, a gente fica bravo, a gente tem raiva, a gente tem ódio. E sabe quem perde quando briga, quando tem raiva e quando tem ódio, quando fala mal do outro? É a gente mesmo. Essa é a vista que nós temos, é o nosso sentimento falando. Mas quando olhamos pela fé, nós vamos moldando o nosso comportamento e nós vamos mudando. A cada dia nós vamos crescendo, é um processo. Deixa eu ler só mais um versículo aqui para encerrar, deixa eu procurar aqui. Capítulo 14, versículo 22, 23. Todos os homens, disse Deus, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, ou seja, todos que olharam pela vista, não verão a terra que aos seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Os homens que olharam pela vista, por causa dele, o povo que olharam junto com eles, rodearam a terra por cerca de 38 anos, a gente fala 40, mas foram 38 anos, e eles morreram no deserto sem tomar posse da terra, porque o seu olhar foi apenas de medo, vista. Se eu pudesse dizer, uma das coisas que mais entristece o coração de Deus, é quando nós duvidamos dele, e uma das coisas que mais alegra o coração de Deus, é quando nós acreditamos nele, falando de forma humana, né? Porque quem perde somos nós, Deus continua sendo Deus. O povo pereceu, Caleb olhou pela fé, mas também sofreu por causa dos que estavam com ele. Porém, no final, versículo 24 do capítulo 14, porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua semente, e a possuirá em herança. Ou seja, ele não só entrou na terra, como tomou posse, foi abençoado, depois de muitos anos, por causa daqueles que duvidaram. Ele também pereceu no deserto, mas no deserto Deus o sustentou, porque quando ele tomou posse, lembra o que ele disse? Eu tinha 40 anos, quando recebi a promessa. Agora depois, ele já estava aí com mais do dobro da idade, ele disse assim, eu estou forte, mesmo quando Deus me prometeu, eu era um guerreiro forte, agora eu já tenho 85 anos e eu continuo forte, com a mesma fé. Deus sustentou ele, para que ele pudesse tomar posse da terra. Quando nós olhamos apenas por vista, nós perdemos a bênção de Deus, os nossos projetos são engolidos pelo medo, mas quando andamos pela fé, nós vencemos o medo, e nós avançamos, e chegamos a lugares mais altos. Em suma, não andamos por vista, andamos pela fé, andamos por aquilo que nós cremos. O que você acredita? Antes de tomar decisão, o que você acredita? Antes de falar com alguém, o que você acredita? Antes de colocar o seu propósito diante de Deus, no que você acredita?